Vocês lembram qual é o tema da mensagem de hoje que foi anunciado? E agora, José? Essa é a nossa mensagem. Você já ouviu essa expressão? Já falaram? Muitas vezes, né? E agora, José? Obviamente, a gente está abrindo uma série para o Natal. A gente vai falar de alguns personagens. Obviamente, o personagem de hoje não sou eu. O personagem é José. Próximo domingo, escolho Maria. E o outro, seja bem-vindo, Senhor. Mas no E agora, José? Ela também nos desafia em posturas, em condutas. Certamente, alguns homens vão se identificar um pouco mais nessa mensagem. Domingo que vem, naturalmente, algumas mulheres um pouco mais. Mas o importante é que a gente consiga concentrar a mente em Cristo, focar no nosso Senhor e que a mensagem venha ao nosso coração. Eu não quero começar a mensagem sem antes dar um recado para vocês. Um motivo de oração. A gente vai orar por essa causa agora. Hoje pela manhã, quando a aula estava acabando, a aula do pastor Neto, uma mensagem no grupo da Ordem dos Pastores, era o pastor Adão Ribeiro, pastor da Igreja Batista em Parelhas, da primeira Igreja Batista em Parelhas. Estivemos próximo a ele, mês passado. O pastor Adão colocou uma mensagem no grupo, pedindo oração por sua família. E o testemunho era: eles são da Bahia, moram aqui em Parelhas já há alguns anos, pastoreando essa igreja. A mãe da esposa dele veio visitar a família para esse tempo de festividade. A mãe chegou já infartando, abraçou a filha, os netos e faleceu. Hoje. Olha que situação. Certamente esse tempo de culto, essa hora, essa família não tem condições de estar cultuando o emocional, não está saudável para o pastor Adão pregar, para que a igreja... Certamente está acontecendo. Colocamos ali uma corrente de oração, que Deus chegue com consolo sobre essa família. Mas tem um pedido que a gente, como pastor, está mobilizando entre as igrejas. É que a gente consiga levantar uma oferta para abençoar essa família, para que o sepultamento aconteça na Bahia, a família faça o deslocamento, e a nossa igreja vai participar disso. Amém? Vocês estão comigo ou não? Ninguém nem viu. Nem viram. Amém? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai orar por essa família agora. Na hora do ofertório, vocês vão lembrar dessa família. E a gente vai ofertar por elas. Vamos orar? Você pode fechar seus olhos, curvar sua cabeça, interceder ao Pai por essa família que está nesse momento, vivendo o seu momento de dor. Pai querido, nós queremos, diante do Senhor, apresentar a família de Jusileia, apresentar, ó Deus, o pastor Adão, seus filhos, esse momento, ó Deus, que eles tiveram o impacto da notícia no dia de hoje. Certamente a alegria daquela mãe em chegar e rever filha, netos, genro, foi tamanha. Mas de uma forma, Deus, o Senhor, conduziu ela até essa terra, para que ela encontrasse sua filha e seus parentes, mas de alguma maneira se despedisse e fosse promovida aos céus. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor conduz todas as coisas. O Senhor sabe o dia, Deus, da nossa vida. O Senhor escreveu todos os dias de nossa vida. Os dias de nascer, o dia de nascer e o dia que o Senhor saberia que iríamos morrer. Mas de uma maneira, Pai, o Senhor tem propósitos para tudo isso. Agora nós rogamos ao Senhor que essa família, Deus, seja visitada pelo Senhor. Que Teu Espírito Santo esteja consolando essa família, dando a Deus todas as mensagens que o Senhor deseja que eles entendam da sua parte. No nome de Jesus, consola esses corações. Visita o coração de Jusileia. Visita o coração dos netos, ó Pai. Visita o coração do pastor Adão, dê a ele sabedoria, discernimento para também conduzir esse momento de palavra. Mas também, ó Deus, esteja com todos os familiares, aqueles que estarão, ó Deus, participando de uma certa forma com essa informação, vivendo com a dor da perda, o luto. No nome de Jesus, Pai, apresentamos essa família. E como primeira igreja batista de Natal, como corpo em Cristo Jesus, como irmãos em Cristo Jesus, queremos, ó Deus, ter a oportunidade de participar nos sofrimentos dos nossos irmãos.
Então, nos ajude e nos dê a capacidade de participarmos também, abençoando essa família. É em teu nome que nós oramos. Amém. Amém. Vamos? Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1. Quando a gente usa essa expressão do "e agora, José?", essa mensagem é a mensagem da dúvida, daquele momento que já você não tem mais o que fazer. Agora é aquela pergunta final. E agora? O que vai fazer? O que faremos? E agora, Kleber? Eu estou agora dizendo assim, Kleber, acabou. Agora o que sair é a nossa resposta. Então, e agora, José, tem essa conotação. Se a gente pegar essa pergunta e colocar diante das Escrituras, me vem à memória aqui pelo menos 3 Josés para responder. O primeiro, José do Egito. O José do Egito, aquele que foi rejeitado por seus irmãos, que se tornou governador, que se tornou a segunda potência, o segundo homem mais poderoso de todo o Egito, que dava conselho aos mais altos sábios do Egito, que foi um homem que tinha liberdade pelo faraó para agir em terras do Egito, foi responsável por respostas não só ao Egito, mas a todas as nações, que se tornou referência, um exímio administrador. E você poderia colocar diante dele essa pergunta: José, eu estou com uma dificuldade aqui nos meus negócios, e agora, José? E ele assim, e agora seus negócios precisam proceder por aqui, por ali, por aqui, por ali. E agora, José? O segundo talvez fosse o José de Arimateia, que na morte do Cristo, ele colocou o seu bem à disposição do Senhor. Não, sepulte ele nesse local. Eu reservo aqui. E aí o "e agora, José" poderia ter uma conotação. É até que ponto você está disposto para abrir mão daquilo que é seu, por propriedade, por conquista, mas colocar à disposição do reino de Deus. E você participar no reino de Deus, nem que seja para sepultar o corpo de alguém. Esse é o segundo "e agora, José". E o terceiro "e agora, José", talvez seja o José, é o José que vamos apresentar nessa noite, mas talvez seja o José mais especial nas Escrituras. Porque o "e agora, José" não é qual o lado da carpintaria que eu vou usar. É o "e agora, José" vai ser pai do Filho de Deus. É melhor administrar qualquer empresa, colocar à disposição qualquer coisa seu de patrimônio, do que ser responsável pelo filho dos outros. É ou não é? É. Esse José que se coloca à disposição, que Deus chama, que desafia, é o José que vai ter a resposta ou um padrão para um bocado de Josés, como nós, no dia de hoje. Vamos ler? Mateus, capítulo 1, versículo 18 em diante. Diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e você porá o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E pausa aí e não feche sua Bíblia. O primeiro passo é que Deus, quando a gente começa a olhar para a revelação de Deus, Deus se revelando na criação, Deus se revelando na natureza, Deus se revelando por meio da sua palavra. Falamos isso hoje de manhã, vamos falar novamente, hoje é dia da Bíblia. Então, quando Deus se revela para a criação, uma das formas mais lindas que Deus se revela é por meio do seu caráter. Deus tem um caráter
que revela à humanidade um caráter muito forte. E ele também delega missões para pessoas que estejam alinhados ou moldados, aperfeiçoados ao seu próprio caráter. Agora, olha a missão. A gente fala muito Maria. Maria, 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 Maria. Final do ministério de Jesus, Maria. Mas e José? E o José? Que Deus olha para a humanidade e confia a ele para ser o pai de Jesus. O caráter de José é um caráter que nós precisamos aprender com isso também. Então, nesse momento, Deus se revela cada vez mais como um caráter glorioso e ele chama e confia pessoas para que sejam aperfeiçoadas no mesmo caráter. Deus, ele busca pessoas para que sejam aperfeiçoadas no seu caráter e assim assumam responsabilidades que, por muitas vezes, são missões divinas. Não que nós, o exercício, sejamos os divinos, mas a missão em si que Deus nos confia. E aí tem uma coisa que eu descrevi aqui, uma frase do Ariovaldo Ramos, que diz o seguinte: de todos os servos que Deus poderia usar, José foi o maior de todos eles. De todos os servos. Porque você pode ter muitas coisas importantes na sua vida. Você pode até listar. Elenque aí na sua cabeça agora o que você tem de importante na sua vida. Faça uma lista muito sincera com você. Veja aí, começa a pensar agora, sua conta bancária, como é que está? É importante? Alguns estão fazendo assim, ó, não tanto, né? Não tanto. Mas outros têm. Ali você pode assim, não, ali é importante. Olhe sua casa, você dorme. Lembre seu armário. Virada de mês, você fazendo aquela feira, colocando, abastecendo tudo. Hoje Rian abriu o armário, graças a Deus, meu pai. Rian falou, pai, posso comer um docinho? Pode, meu filho. Foi lá, abriu o armário e falou, pai, como é bonito, né, pai? Tudo cheinho. Graças a Deus, está ali meu patrimônio, alimentando minhas crias. Está ali meu patrimônio. Louvado seja Deus por isso. Mas pense no que você tem de patrimônio, qual é a sua riqueza, onde é que está a sua riqueza? Deixa eu dizer aqui para os pais. Você pode listar tudo, mas certamente os filhos é a herança do Senhor. O maior patrimônio da gente, os filhos. Você pode perder tudo, mas os filhos, não. Deus tem nessa mesma essência o amor pelo seu único filho. E ele não poderia confiar a ninguém que não fosse alguém de um caráter aperfeiçoado ao seu. Ele confia a José a missão de cuidar, de ser pai, referência paterna para o seu filho. Esse é um ponto que nós precisamos entender. Deus confiou a Abraão a missão de ser pai na fé. Deus confiou a Moisés uma missão de ser o libertador de uma nação. 3 milhões, 4 milhões de pessoas, conduzindo por 40 anos no deserto, dando a eles sinais e prodígios. Deus confiou a José do Egito, todo o Egito para governar, mas Deus confiou a José, o carpinteiro, aquele justo, para ser o pai de Jesus. Imagina agora a responsabilidade. Entenda que quando nós falamos, e agora José? Começa a entender agora o filtro que está acontecendo. Ninguém pediu. Certo dia, vocês sabem, aqui os que estão mais próximos da gente sabem que meus meninos ficam soltos, né? Piolho de igreja. Eu vou visitar uma igreja, quando eu olho, eu estou lá no canto, pastor, esse é um menino. Não, é piolho de igreja. Ele sabe tudo de igreja. Ele sabe o canto que vai e o canto que volta. Ele sabe. Tem filha de pastor aqui, sabe também disso. O pai sai para pregar, leva a criança. Aí daqui a pouco faz, seu menino, você está só. Eu falo assim, não, já ela aparece. Dê um grito, Rian, aparece lá. José não pediu para ser pai de Jesus. Outro dia aqui, os meninos foram para um passeio, foram lá no Forte dos Reis Magos. Vocês lembram disso? Adriano e Roseli? Lá no Forte dos Reis Magos, e aí os meninos não têm chegado ainda. Aí Roseli fez assim, pastor, eu posso pegar Rian? Aí ele fica com a gente, tardezinha, você traz a roupa dele e ele fica para o culto. Para mim, resolvido. Para Amanda, resolvido. Está resolvido. Tem pessoas ali responsáveis, se prontificaram,
Eles que quiseram, não fui nem eu que pedi, aí fica meu filho, não foi nada disso. Eles me pediram, o Rian já não dá esse trabalho todo mais. Siga. Tá lá, quando olhei, Rian batendo foto, Rian almoçando com a família toda. E eu abençoo, Senhor, né, essa cena. Abençoa. Pegou a visão, Adriano? Só deixa. Então, assim, tá lá Rian almoçando, depois chega Rian, todo tomado banho, a gente só ali trocou de roupa e tá Rian no culto. Tá resolvido. A família pediu para cuidar. Qual é a parte das escrituras que tem lá José orando? Senhor, me dê seu filho, o prometido, que eu vou cuidar dele. Vocês conhecem essa passagem bíblica? Não tem. Não tem. E de repente chega a missão para ele. Você vai ser o pai do filho de Deus. José, cuidado com o que você faz, porque você vai ser o pai do filho de Deus. Então temos aqui esse detalhe, a descrição bíblica que a gente fez a leitura agora, é de que estava Maria comprometida para casar com José. Essa palavra de comprometida é um noivado muito mais sério, muito mais rígido, como a gente tem hoje. Hoje, não noivou, está aqui a aliança do dedo. Acabou o noivado, só tirou a aliança do dedo. O noivado era tão sério que para acabar o noivado tinha que ter um desquite mesmo. Você tinha que ter uma certidão de divórcio para romper o noivado. Então, comprometido aqui significa que todos os trâmites legais já foram feitos. Eles não tinham consumido o ato. Mas ali já existia um compromisso de casamento. José, a Bíblia vai dizendo aqui, olha, que Maria é comprometida com José para casar, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo, não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Ele tinha duas saídas. A primeira saída, colocá-la em público, levar aos oficiais para que ela fosse julgada. Está grávida. Não fui eu. Ela está grávida, comprometida comigo para casar. Você sabe qual era o ritual? Apedrejamento. Ela morreria. O segundo era dar a carta de divórcio e deixá-la. Ele ainda pensou na condição de não expor Maria. Olha onde é que está a mente do homem. Só que o texto vai continuar dizendo algo aqui. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos pecados dele. O primeiro momento dessa mensagem é entendermos que precisamos ter a consciência de que criar filhos é produzir frutos para o reino de Deus. Criar filhos é produzir frutos para o reino de Deus. A mente da gente tem que entender que nós recebemos missões do próprio Deus para viver um exercício. E esse exercício nós precisamos ter e ser moldados no caráter do próprio Deus. José recebeu um dos maiores ministérios que a humanidade já viu na terra: ser pai do Filho de Deus. E aqui é onde vem o momento. Deus confiou a José, Deus confiou a ele a missão de ensinar, de investir, de estar junto, de treinar Jesus. Rapaz, imagina só. Edson, tu escolhendo um coral de 1000 vozes, cada um igual a mim, assim, desarranjado, para tu treinar do zero, ou tu preferia ser o pai do Filho de Deus? Edson, assim, bote 2 corais desses, bota aí uma carga dobrada, me dê uma porção dobrada desse coral. Então ele recebeu a missão de ensinar a andar. Imagine Jesus, criança, novinha, nascendo e ensinando a andar. Jesus aprendendo os primeiros alimentos, aquele momento de fazer a introdução alimentar, aquela papinha que a gente começa mastigando ali, puxando assim a bandinha da maçã, entregando na boquinha da criança. Está lá José assumindo o papel de pai. Ei, troca a fralda descartável? Não existia, não. Mas está lá ele no papel de pai. Ensina a andar.
Primeira queda, o arranhão. Deixa o pai assoprar, filho, vem cá. Está lá ele tratando. E está ali José tendo uma função paternal na vida de Jesus. Ensinando a andar, correr, brincar, falar, usar o banheiro, a ter uma profissão, a ser um homem íntegro, a ter um caráter. Ei, pai, olhe para mim. Precisamos aprender com José, que tem missões que Deus nos dá, que é nosso papel ser o exemplo para tudo isso. Olhem só para mim. Em nome de Jesus, né? Está repreendido esse negócio. Quem não está entendendo, nem continue sem entender ainda. Então, olha só. Então, José, ele tem essa missão de se tornar a referência para quem é a maior referência de todos os tempos. Segundo, olha que interessante. Quanto você confiaria o seu filho a alguém? Quanto você confiaria seu filho a alguém? Rubson e Jaqueline, quanto vocês confiariam Guilherme a alguém? Quanto que você confiaria a criação, o cuidado do seu filho a alguém? Olha, Manuel, filho vai nascer. Manuel, você confiaria João Emanuel passar um tempo comigo? Já criei 2. Tem uma certa experiência. Você confiaria? Não. É nosso. E por mais que eu diga assim, Roseli e Adriano, eu confio meu filho para estar ali aquela tarde com vocês, mas é porque eu sabia o que ia acontecer. Eu tinha tudo desenhadozinho ali, ó. Nós vamos almoçar juntos, vamos para casa, vai tomar um sorvete, vai tomar banho, vai vir para a igreja. Acabou. Agora, jogar um videogame, né? Quase quem ia para lá era eu. Agora, se eu digo assim, olha, Roseli e Adriano, vocês confiam as meninas para passar uma tarde com a gente? E se disser, não, agora é uma tarde lá em casa, olhando no aquário, os peixinhos, né? Agora, se eu digo assim, vai ter piscina, opa, vai ter uma praia, opa, porque tem coisas externas que podem fugir facilmente do controle. Você já começa a botar suas restrições. Então, quando a gente está falando de confiar a criação, a gente está falando de algo muito mais sério. Não é um momento de uma tarde, não é um momento de um almoço, é o quanto que você confia a outro a criação do seu filho. A segunda pergunta, é o quanto que você estaria disposto a se dedicar para cuidar do filho dos outros. É a segunda parte. Lá em casa, a gente sai sempre sai com outras pessoas. Então, os meninos já têm a mania de chamar outros de tio, né? Tio, tia. Kleber lá em casa é tio e tia. Kleber e Sibeli é tio e tia de Ronan, fácil. Os meninos saem encangados com Kleber mais do que tudo. Não querem vir para o meu braço, o Ronan não quer vir mais no meu braço. É tio Kleber, tio Kleber, tio Kleber. A gente saiu no Alecrim, o que foi que aconteceu? Pegue tio Kleber. Está lá tio Kleber com o braço de um, puxando o outro aqui de lado, porque os meninos queriam tio Kleber, tio Kleber. Mas só bastou chegar o calor, meu amigo. Tio Kleber está aqui suando, aí tio Kleber começa assim. Quem pariu, bateu aqui? Balance. Mais ou menos assim, como... Está quente aqui, né, pastor? Como quem diz assim, vamos devolvendo, porque tem todo santo de barro, né? Está ali, porque é nosso. Mas o quanto você estaria disposto a se dedicar a cuidar da vida do outro? No discipulado, é a mesma coisa. O testemunho de Cláudia aqui traz essa importante lembrança. O quanto que você está disposto a ser cuidado por alguém e o quanto que você está disposto a cuidar de alguém. Tem frutos na vida que não são filhos que você viu do seu ventre, mas são filhos espirituais. São frutos espirituais que o próprio Deus confiou a você essa missão. Então, se nós entendermos que precisamos ter a consciência de criar filhos e produzir frutos para o reino de Deus, nós precisamos enxergar o discipulado da mesma forma. Porque José, a ele foi confiado o ministério de ser o discipulador de Jesus aqui na terra. Não só uma referência paterna. Veja qual é o estrago para uma família quando uma pessoa nasce sem ter uma referência paternal. Quantas famílias disfuncionais porque não tem uma referência paterna. Agora Deus confia a José ser o pai de Jesus, criar Jesus, mas também discipular ele.
caminhar com ele, dar a ele uma referência de vida, de autonomia, de conhecer o mundo, a sociedade, de que ele seja um bom exemplo, que ele tenha boa conduta. E a gente vai ver no decorrer das Escrituras sobre isso. Mas nesse momento, é o momento onde nós começamos a refletir nessa pessoa que aprendeu do pai e o filho também exercendo no seu ministério. Em João, capítulo 17, versículos 18, 19, 17, 18, 19, fala de Jesus dialogando com o pai, dizendo assim: Senhor, meu pai, assim como tu me enviastes, eu também envio a estes. E ele fala mais: eu envio a estes e santifica eles na verdade, a tua palavra é a verdade. Senhor, aí agora diz assim: em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. O próprio Jesus aprendeu do seu pai aqui, terreno, de que ele tinha um ministério a cumprir, não só da parte de Deus, mas que ele também se dedicava ao outro. Tem cotas de sacrifício para os pais. Agora olhe para mim aqui, os homens. Existem cotas de sacrifício para os pais. Existem cotas de sacrifícios que você precisa sair para trabalhar. Você precisa trazer o alimento. Mas essa é das menores das cotas. Existem cotas de sacrifício que significam que, por muitas vezes, você vai precisar se desligar de todo o universo que está lhe atrapalhando, de um mundo que você precisa resolver, e você se dedicar a forjar um caráter aprovado no seu filho. Então, como José, nós precisamos aprender a produzir frutos, e frutos para a glória de Deus. Filhos, e por muitas vezes, filhos espirituais. Filhos espirituais. Almejo eu chegar no céu, Jesus me receber, e ele dizer assim: Ramon, seja bem-vindo a essa morada nova, linda, está aqui um cantinho para você. Você não foi dos melhores, mas está aqui um cantinho. Está ali do pastor Edson, um cantão. Mas está aqui o seu, e eu feliz porque estou no céu, no paraíso. Mas de repente, Jesus diz assim: Ramon, agora deixa eu te apresentar. Está vendo aqui seu João? Seu João foi uma pessoa que teve contato contigo nesse período da vida dele. Foi assim, você apresentou, você investiu, e seu João está hoje aqui conosco. Ramon, está vendo ali Dona Maria? Dona Maria foi uma pessoa que você sorriu para ela, que você deu bom dia, que você serviu um prato, e ela também, por meio desse ato, ela me encontrou, e ela também serviu, e hoje ela também está aqui no céu. Está vendo Dona Josefa, e Deus apresentando os frutos espirituais. Esse é o ministério que nós também almejamos, pedindo a Deus respostas sobre aquilo que Ele tem nos confiado, para que os nossos frutos sejam frutos para a glória do próprio Deus. Esse é o primeiro ponto. Então, quais são as cotas de sacrifício que você tem deixado que Deus revele o seu caráter por meio de sua vida? Então, você já sacrificou suas vontades? Você já sacrificou seus desejos, seus sonhos, para que o sonho do seu filho, ou para que o sonho daquele que você está discipulando, possa acontecer na vontade de Deus? Ou você tem colocado sobre os seus filhos a sua própria vontade? Ou você tem colocado sobre os frutos que Deus quer produzir, você tem colocado a sua forma de ser a produção? Você tem dito a Deus como que vai acontecer? Porque essa é a diferença do texto. Não encontramos José falando nada contra a vontade de Deus. É uma espécie de sim, Senhor. Olha o que é que o texto vai continuar. Versículo 22. Diz assim: ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez com que o anjo do Senhor, como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela, enquanto não deu à luz ao seu filho, a quem pôs o nome de Jesus. O texto vai dar um salto agora, porque ele vai contar o momento dos magos, do rei Herodes, do momento onde Herodes começa a criar uma tensão para perseguir as crianças que estavam nascendo. Pule para 2:13. Olha o que é que vai dizer. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: uma coisa importante, depois que o anjo apareceu para José no primeiro momento, ele não aparece mais para Maria, ele só aparece para José. Presta atenção nisso.
É a segunda vez agora que o anjo vai aparecer e vai falar com ele de novo. Um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Agora, esse trecho das Escrituras, pause sua leitura aí de novo, não feche sua Bíblia. Veja que interessante, é que nós nos tornamos referências, pilares, e a referência é um dos pilares para ser um homem de Deus. O homem de Deus tem por pilar, na sua essência, uma referência de homem de Deus. Por muitas vezes, nós cobramos os nossos filhos com uma régua, com uma medida. Você tem que me obedecer. Você tem que fazer o que eu peço. Você tem que fazer o que eu falo. Você tem que fazer isso. Mas nós não damos o exemplo de obediência. Aí começa a criar uma confusão mental na cabeça da criança, mal do mundo, do filho. Mas nós precisamos aprender a ser obedientes. E referência, você se torna para alguém quando você, de fato, você demonstra aquilo que você é, verdadeiramente. Você pode ser uma referência boa e você pode ser uma péssima referência. Mas referência é quando você tem essas marcas em evidência. José diz que o anjo apareceu para José, falou com ele, disse assim: fuja para o Egito. Versão de José. Versão de Ramon. Ramon, pegue lá a Amanda, pegue o filho e fuja. Ramon respondendo. Como é que seria? Senhor, tem alguma coisa errada. E está em cima o problema. Porque tu és o Deus Todo-Poderoso. Aí o Senhor está mandando eu fugir, porque o cara quer matar teu filho. Eu não pedi nada do Senhor, o Senhor me deu. O filho é seu. O Senhor é onipotente, pode fazer todas as coisas. Manda um infarto nesse cara. E salva teu filho. E estou eu aqui cuidando dele, com o maior carinho. Estou eu aqui, Ramon. Porque a gente já vive numa luta grande, meu amigo. Grande. Ou me diga que só sou eu que tenho luta diária. A gente vive uma luta grande e de repente vem um anjo do Senhor dizendo assim: está difícil aí hoje? Fuja, porque vai vir mais complicação. Mas Senhor, pelo amor de Jesus, né? Por amor do teu filho. Senhor, né? Senhor, por amor do teu filho, alivie-me ao meu lado. Limpa esse processo aqui, esse labirinto da vida que está todo fechado, abra um pouquinho mais, clareia as oportunidades, mas cuide do que é teu. Eu dizendo para Deus, né? Estou eu aqui, tu estou, mas cuide do que é seu. O que é que a Bíblia fala da resposta de José? Olha lá, avança aí. Versículo 14. Levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito. Mais nada. Não teve Senhor, e se o Senhor der aquele jeitinho, pai? Aquele jeitinho brasileiro que o Senhor sabe fazer. Tem a frase que diz que Deus é brasileiro? Que conversa. Olha agora, José simplesmente obedeceu ao Senhor. Quer ver um segundo momento? Versículo 19. Um outro momento. Depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. Aí versículo 21 diz o que, José, de novo? Está de brincadeira, pai? E falou isso sim, foi? Levantando-se, José tomou o menino e a sua mãe e voltou para a terra de Israel. Você quer se tornar referência para os seus filhos? Seja obediente a Deus. Seja temente à voz do Senhor. Sabe quando a coisa está apertada? E agora, José? E agora, Chiquinho? A gente faz o quê? Deixa eu pedir resposta a Deus. E aí, Ivan, eu faço o quê? Deixa Deus me orientar. Aí eu sei o que eu vou fazer. E a gente precisa aprender a depender da voz do Senhor sobre nossas vidas. E aí você fala assim: pastor, mas a gente está falando de quê, então? Estou falando de filhos. Eu estou falando de criação. Eu estou falando daquilo que Deus lhe confiou como uma das maiores responsabilidades na vida. Porque você pode ser um excelente gestor, você pode ter tudo nessa vida, mas se você não for um excelente pai para apresentar Cristo ao seu filho, perdoe, meu irmão, mas você foi fracassado.
Porque o seu maior ministério é apresentar Cristo ao seu filho. Não é a decisão dele, porque isso aí não compete a você. Mas é o quanto que você está disposto a caminhar junto para ser aquele que apresenta Deus ao seu filho. Para aquele que se representa para o seu filho como referência nisso. Quando eu falo aqui de Rian, eu já disse isso várias vezes, é porque Rian é meu maior exercício ministerial. Antes de chegar aqui à igreja, eu vejo Rian. Eu tenho que dar a ele os ensinos que, por muitas vezes, eu venho trazer para cá. Eu faço um exercício com ele inicial. E não é um exercício de oratória. É um exercício do quanto que eu estou submisso à voz de Deus. Porque nós temos essa missão. Filhos é herança do Senhor. E aí, José, nós temos que responder diante do Pai, diante de Deus, o que somos para os nossos filhos. Quais são as referências que eles têm de nós. Então, José foi um homem obediente. Não foi um homem que colocava diante de Deus as suas queixas, suas indagações. Senhor, por quê? Por que eu? Por que o Senhor não faz desse jeito? Por que o Senhor não fez desse outro? Senhor, por que dessa forma? E o filho vê o pai crescendo ser um cara revoltado com Deus. Na verdade, se nós ouvíssemos o que Deus fala, nós não seríamos pessoas revoltadas com Deus. Seríamos pessoas em paz, descansadas com o Senhor. E os nossos filhos viriam isso em nós. Quando a Bíblia fala que o justo viverá pela fé, aquele texto ali, quando mais transformado, apertado um pouquinho mais, o texto de Abacuque, o texto de Romanos, Abacuque 2,4, Romanos 1,17, se a gente apertar um pouquinho mais aquele texto, e o justo viverá pela fé, aquele texto tem uma conotação de o justo viverá de fé em fé, ou de fé para a fé. Você pegou já a visão? Essa mensagem de o justo viverá pela fé significa que eu quero que aqueles que me olham vejam a fé que eu tenho. Eu quero que quando eles tenham referência da minha vida, seja a fé que eu tenho em Cristo. Eu quero que os meus filhos, quando eles nos olharem, eu e a mãe, eles vejam a imagem de Cristo na nossa vida. Que eles vejam a fé dos pais em Cristo. Que os filhos, a geração, veja isso nos seus pais. Que os filhos vejam que querem servir ao Deus que os seus pais serviam. Porque isso é o justo vivendo de fé pela fé, ou de fé para a fé. Eu quero servir ao Deus dos meus pais, eu quero servir ao Deus dos meus avós, eu quero servir ao Deus que sempre cuidou de todos nós. É um exercício diário. Diário. E aí você fala assim, pastor, e das referências? Vamos trazer para o discipulado? Você tem ou não tem referência na sua vida cristã? Tem. Você tem que ter uma referência na sua vida, pelo menos uma você tem que ter. Você tem que ter lembranças na sua vida espiritual, nem que seja daquela pessoa que um dia Deus usou para falar para você. E eu não sei como foi o meio, se foi por meio de uma rádio, se foi por meio de um folheto, se foi por meio de uma pessoa que lhe abraçou, se foi uma visita que chegou na sua casa. Não sei, mas Deus usou pessoas para serem referências na sua vida em um determinado momento, e isso foi crucial para você. A chamada ao discipulado é que você seja essa referência diariamente, constantemente, dia após dia. O testemunho de Cláudia aqui em dizer assim, olha, eu tenho minhas limitações. E ela se emocionando em dizer, e eu ali para dizer assim, eu acho que eu vou abrir o microfone e dizer assim, mais alguém com suas limitações também para dizer isso, para que a gente revele que o corpo de Cristo são pessoas precisando uns dos outros, e que todos os dias nós precisamos ter referências na nossa vida para a gente suportar uma carga a mais, passar uma barreira a mais. Esse é um exercício da vida. Ou você acredita que José não teve nenhum problema, ou nenhuma dificuldade, ou ele não se preocupou hora nenhuma em criar seus filhos, em alimentar o filho de Deus, em cuidar do filho de Deus, em fazer tudo por aquela criança, tudo que fosse possível para uma disciplina e para um exercício de um filho aprovado. Que ele visse a fé do pai naquele ministério. E aí o texto vai continuar, porque se a princípio nós precisamos criar nossos filhos como para produzir frutos para a glória de Deus, o segundo é que nós somos referências, um pilar
A referência é um dos pilares do homem de Deus, uma boa referência. Então, nós precisamos enxergar essa parte, a parte da referência. E, por fim, é que José andou com Jesus, apresentou-se à sociedade e vinculou-se a si. José, ele não só foi uma figura paterna para Jesus. Ele não só foi aquele que cuidou dos primeiros momentos. Ele não foi aquele que providenciou o alimento para chegar até a mesa. José caminhou com Jesus constantemente e apresentando à sociedade. Agora deixa eu fazer uma pausa aqui rapidinho. A gente fala muito de Maria, 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 Maria. As escrituras evidenciam ainda mais essa figura da mulher e do homem. Evidencia muito mais a pessoa de Maria, até pelo tempo da caminhada, a descrição bíblica. O texto de José vai encerrar logo aqui nas escrituras e já acaba todo o texto que fala de José. Depois a gente não vai ter muitas mais referências. Vai ter alguma citação e outra. Mas, caminhando junto, o texto vai fazendo suas pausas agora. Mas uma das coisas que nós precisamos entender é de que Maria foi privilegiada de ter casado com José. Freire, Neide, foi privilegiada de ter está casada com José. Com José. É isso mesmo. Você é a melhor figura que eu poderia ter, que é o José de Neide. Nós precisamos entender. Agora, mulheres, se eu falei muito para os homens, mulheres, busquem Josés para a vida de vocês. Não queira buscar nenhuma outra referência, não. E vocês estão entendendo a referência do José. Busque pessoas que sejam justas, que se encontrem diante de Deus aprovadas, que se dediquem na criação dos seus filhos, mas olhando também para o seu coração e a continuidade espiritual dessa história. São pessoas que receberam do próprio Deus a missão de honrar o nome do filho. José poderia ter dado todas as queixas para Jesus. Senhor, o filho é teu, não é meu. Essa situação aqui o Senhor pode cuidar e o Senhor poderia fazer isso aqui logo. Senhor, o Senhor fazendo uma intervenção, a coisa muda. A tua vontade chegando aqui, a coisa é diferente. Senhor, eu não pedi, foi o Senhor que chegou aqui e me deu. José poderia ter chegado com todas as queixas, mas José decidiu obedecer. Cuidou de Maria, até mesmo quando gerou dúvida. Ele cuidou da esposa, e em oração, e em intimidade com Deus, Deus não falava só do filho. Deus falava do filho, mas também falava da mãe, da esposa. Então, homens, se Deus está falando com você a respeito de seus filhos, mas não está falando da sua esposa, peça a Deus discernimento para enxergar a vontade dele, porque ele fala da família. Ele cuida, ele vai cuidar dos seus filhos, mas ele também te confiou a missão de cuidar da sua esposa. Ser exemplo, referência. O papel de homem, não só para pai, mas também para esposo. Quando a Bíblia fala dos homens nas Escrituras, num relacionamento, ele dá só uma missão para o homem. As mulheres de ser submissas a seus maridos, mas ao homem ele deu qual? Amar a esposa como Cristo amou a igreja. Queria eu que fosse diferente. Queria eu descansar na autoridade da minha esposa. Somente. Seria muito bom. Só descansar. E dissesse a ela, ame o seu marido como Cristo amou a igreja. Aí, mulheres, vocês vão entender o que é fardo. Aí vocês vão entender o que é aquela dor de cabeça. Que vocês falam, uma dorzinha de cabeça. Vai amar a mulher como Cristo amou a igreja. Vai lá. Assuma esse ministério. E agora, José? Calma, bota para mim não, bicho. Tá só para José. E agora, José? Então, homens, sejam referências para os seus filhos, mas sejam referências também para as suas esposas. Amem as suas esposas. Peçam discernimento espiritual a Deus no cuidado das suas esposas.
E por fim é que José andou com Jesus, apresentou ele a uma sociedade e vinculou-se a si. Sabe qual é a maior honra que um homem pode ter na vida? É quando ele vê seus filhos bem-sucedidos na sociedade. Não é um sucesso financeiro, não. Não é um reconhecimento público de propriedades, de bens, de garantias. Mas é quando ele enxerga o seu filho na sociedade como homem de Deus. Homem de Deus. Você quer ganhar um pai, quer ganhar uma mãe? Diga assim, teu filho foi uma bênção na minha vida. Acabou. Você não precisa fazer mais nada, você já ganhou aquela pessoa. Você deu a ela o título de trabalho bem feito. Conquista. Está aqui. Ali eu chego para Neide Freire e digo assim, olha, seus filhos são uma bênção do Senhor. Pronto. O título, chamei à frente, daqui o título de trabalho bem feito. O ruim é que esse título de trabalho bem feito, ele tem como uma espécie de vida útil. Se você não estiver alimentando, ele morre. Então, ele não pode receber esse título de trabalho bem feito e acabou o esforço. Ele tem que, no outro dia, ser melhor ainda no cuidado dos filhos, para que um outro testemunho venha acontecer. O texto agora, de Lucas 4, 22, e a gente vai encerrar. Lucas, capítulo 4, versículo 22. Diz assim: todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhes saíam dos lábios e perguntavam: não é este o filho de José? Jesus ministrando, operando milagres, ensinando, as pessoas vendo, ouvindo, caminhando junto. Mas qual era a referência que estava por trás? O pai. Não é este o filho de José? Você não precisa de nada. O sonho do seu filho é do seu filho. Você não precisa dar ao seu filho um sonho que é seu. Presta atenção no que eu vou falar agora. O sonho que é dele, é dele. O seu, é seu. Agora tem uma coisa linda que Deus honra em tudo isso. É quando o sonho de Deus está sobre você e sobre ele. Aí você caminha no anonimato, aperfeiçoando o seu filho, ensinando o seu filho, exortando o seu filho, treinando o seu filho, mentoreando o seu filho, discipulando o seu filho, para que a sociedade veja um homem de Deus. E quando isso acontecer, ele vai falar: não é esse o seu filho, homem de Deus. Amém? Vamos orar então? Pedir a Deus agora discernimento sobre nossas vidas, porque temos missões. A primeira é que temos que produzir frutos para a glória de Deus na criação dos nossos filhos. A segunda é que nós precisamos ser referência para esses frutos. E a terceira é que vamos caminhar juntos para que a glória de Deus venha sobre ele. Que as pessoas testemunhem de que aquele é um fruto que veio de Deus. Vamos orar? Pai querido, nós queremos dedicar ao Senhor esse tempo. Dedicar ao Senhor, Deus amado, a nossa vida, a nossa família, os nossos lares. Deus, nós queremos apresentar ao Senhor todas as nossas queixas, as nossas dúvidas, os nossos temores. Assim, ó Deus, como o Senhor fez com José. O Senhor confiou a ele a mais nobre missão na face da terra, de cuidar do teu único filho, de se tornar referência para o teu único filho. No nome de Jesus. Pai amado, nós te pedimos, dê-nos a alegria de sermos boas referências para os nossos filhos, para produzirmos frutos espirituais na vida deles, na vida dos filhos que o Senhor nos apresentou na vida, Deus, daqueles que o Senhor tem nos colocado no dia a dia. Deus, nos ajuda a sermos obedientes à tua palavra, a sermos disciplinados no exercício de cuidar dos outros, a nos colocarmos à disposição da tua vontade, de obedecer a tua voz, mas também, ó Deus, de exercer com excelência
aquilo que o Senhor tem nos confiado. No nome de Jesus, Pai, abençoa-nos, abençoa a nossa mente, abençoa o nosso corpo, abençoa o nosso coração, Pai. Habita em nós e nos ajuda diante de nossas fraquezas. Nos ajuda, Deus, a sermos aperfeiçoados pela vontade do Senhor. Assim como o Senhor achou um caráter aprovado na vida de José, Deus amado, acha também aquilo que em nós há de alguma forma que agrada ao Senhor. Aperfeiçoa-nos nisso, ó Deus, para que nós possamos nos afastar daquilo que não te agrada e sermos cada vez mais usados por ti. No nome de Jesus, Pai, pedimos a tua bênção sobre cada pai nessa noite, cada homem nessa noite, que sejam usados pelo Senhor, a serem referências a seus filhos, a serem referências nos seus casamentos, a serem pessoas, ó Deus, que ajudam as suas esposas e filhos, para que eles habitem na vontade do Senhor, sendo o homem que o Senhor reservou para esse tempo. No nome de Jesus, Pai, pedimos a tua bênção. Amém e amém.